Amigos e amigas do cooperativismo brasileiro, nós estamos aqui com mais uma entrevista, hoje no dia 1º de maio de 2020. Agradecemos, inclusive, a presença do Dr. Ronaldo Gaudio, é com ele que nós vamos conversar. Ronaldo Gaudio é advogado, mestre, aliás, recentemente terminou o mestrado dele. Durante a entrevista nós vamos ter a oportunidade de conversar sobre esse trabalho, inclusive com uma conexão muito grande com o cooperativismo. Dr. Ronaldo Gaudio é presidente do Instituto Brasileiro de Estudos em Cooperativismo, presidente da Comissão Nacional de Cooperativismo da OAB, né? Fantástico, né? Então, é um nome expressivo do ponto de vista do direito. É membro da Comissão de Direito Empresarial do Instituto de Advogados Brasileiros, é diretor executivo da Associação Ibero-Americana de Direito Cooperativo, é conselheiro de administração de uma cooperativa singular, a Cicobi Unisudeste, e é sócio proprietário de um escritório de advogados, da Gaudio Advocacia. Seja muito bem-vindo, doutor Gaudio. E eu gostaria, para iniciar, doutor, pedir para o senhor fazer uma contextualização, falar um pouco de si. Quem é Ronaldo Gaudio? De onde ele veio, né? Se coloca para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores. Quem é Ronaldo Gaudio, por favor? Olá, professor José Carlos Assunção. Por reputação, te conhecia já há algum tempo, mas é um privilégio estar participando de um programa coordenado por ti e privilégio poder ser assistido pelo teu público, que a gente sabe que é um público interessado, qualitativo, isso me deixa bem satisfeito. E já com alguma satisfação pessoal, porque é muito difícil, em alguma entrevista, iniciarem perguntando sobre quem somos nós, né? A partir de uma perspectiva própria, né? Enfim. Então, sem querer ser autorreferente nessa apresentação, eu acho que eu sou de origem como a maior parte dos profissionais que trabalham em cooperativa, né? Um cooperativista acidentário, né? Nós, na nossa formação, pelo nosso modelo de sociedade, jamais me foi apresentado como opção, pelo menos na minha formação, o cooperativismo ou o direito cooperativo, propriamente, né? Na minha área de conhecimento. Então, por algum motivo, como várias outras pessoas, eu fui parar dentro de uma cooperativa e o processo de aprendizagem se inicia dali, né? Muitos, na verdade, entram no cooperativismo da mesma forma, mas nem todos seguem com um interesse em evoluir conhecimentos nesse campo específico do conhecimento. Mas caiu acidentalmente numa cooperativa. Qual cooperativa, doutor? Pois é, uma cooperativa de trabalho, né? Você vê bem. E foi por conta do meu pai, né? Meu pai era um executivo, um alto executivo de uma grande seguradora do Brasil e, aos tantos anos de idade, ficou desempregado e saiu do Rio de Janeiro para o Rio Grande do Sul. Foi onde ele encontrou uma nova oportunidade de trabalho e lá ele teve contato com o cooperativismo, né? E voltou de lá com a ideia de construir uma cooperativa de trabalho, né? Então, naquele momento, enfim, o cooperativismo de trabalho vivia um crescimento exponencial e bastante inadequado, né? Naquele tempo, quando? 1997, professor, 1997. Eu não era estagiário de direito ainda quando eu entrei numa cooperativa. Enfim, eu estava no meu primeiro período de faculdade e a oportunidade que havia nessa cooperativa era ser gestor de contratos de terceirização, né? Então, eu comecei minha vida no cooperativo pelo ramo trabalho e pela prática, né? Naquele momento, também até por uma falta de cultura aqui no Rio de Janeiro, ninguém sabia muito o que fazer. Naquela época não existia recolhimento previdenciário para o cooperado estabelecido pela regulamentação da Previdência Social, né? Isso veio acontecer muito depois, inclusive. Mas assim eu comecei. Migrei da gestão de contratos de prestação de serviço para quando eu comecei efetivamente a ser um estagiário de direito, eu comecei a estagiar como estagiário dessa cooperativa. Depois eu assumi a assessoria jurídica dessa cooperativa
comecei a dar suporte a uma ou outra cooperativa. Àquela altura eu já tinha começado efetivamente a estudar o cooperativismo, o direito cooperativo. Era conhecido na faculdade já como o garoto das cooperativas, porque você destoa, né? Enfim, né? Você traz um conhecimento que ninguém tem, enfim. E aí, a partir daí, praticamente a maior parte dos estudos que eu fiz, dos trabalhos escritos que eu produzi, foram no campo do cooperativismo, a começar pela minha monografia de conclusão de graduação, né? E você imagina que a minha orientadora era simplesmente a presidente da Associação Nacional do Ministério Público do Trabalho. Minha dissertação era sobre terceirização através de cooperativas de trabalho. E, ou seja, era o auge de uma polêmica sobre terceirizações ilegais, sobre precarização de relação de trabalho. E eu tinha como orientadora, talvez, a pessoa que mais dentro da estrutura da universidade discordaria de tudo que eu dizia, né? Enfim, mas nós achamos bons termos, né? Enfim, foi uma monografia aprovada, bem aprovada, né? Foi com nota 10, mas, enfim, com bastante sofrimento, porque a divergência era grande, né? Dali para diante, Assunção, eu fiz, acho que apenas uma das pós-graduações que eu fiz, a monografia não foi sobre cooperativa, porque era uma pós-graduação em processo civil, né? Então foi uma coisa bem com recorte em processo, embora a cooperativa tenha também algumas questões menores em processo, mas foi especificamente processo. MBA foi sobre cooperativa, né, sobre direitos sociais e cooperativismo, e no mestrado, como você mencionou, a minha dissertação de mestrado, minha pesquisa foi toda sobre as particularidades da regulação da atividade econômica das cooperativas. Ela terminou com uma proposição de um método de regulação da atividade econômica das cooperativas, né? Enfim, existem vários aspectos importantes disso, né? Que não são especificamente esse método, mas problemas específicos da regulação, desde a captura do Estado por grupos de interesse que não representam o cooperativismo, né? Mas, por fim, a gente propõe vetores de regulação. O que a autoridade regulatória deve respeitar de parâmetros estruturais e de parâmetros constitucionais para ele não produzir uma regulação que vá ser muitas vezes ilegal, muitas vezes inconstitucional, mas, sobretudo, que vá atentar contra a identidade das cooperativas. Me deixa então, fazer um parêntese aí, interrompendo o seu raciocínio, desculpa. Primeiro, eu gostaria de perguntar uma coisa. Qual é o nome do teu pai? Hélio Fonseca de Amorim Gaudio. Ele foi ainda diretor executivo da Sul América Seguro. Ele ainda é vivo? Não. Eu perdi meu pai uma semana depois que eu fui trabalhar no primeiro escritório meu. Nossa, que pena. Mas eu queria fazer uma interrogação. Esse tema da tua monografia, da tua dissertação, perdão, de mestrado, sobre a questão da regulação das cooperativas, aponta para uma seara bastante complexa. No Brasil, por exemplo, nós temos as cooperativas de crédito assim nomeadas pela Lei Complementar 130, em função de que a lei dispõe sobre o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo, então, cooperativas de crédito. As cooperativas ligadas ao ramo de saúde também têm uma supervisão específica, mas os demais ramos do cooperativismo não tem uma regulação própria do cooperativismo, a não ser ramos, por exemplo, que trabalham com alimentação e, ao trabalhar com alimentação, naquilo que é processamento de alimento, tem lá a sua regulação. De uma maneira mais prática, para as pessoas entenderem, quando o senhor chegou e disse, pois eu chego a propor alguns drivers, alguns direcionadores de regulação, de que forma que o senhor entende que no Brasil poderíamos dar alguns passos de forma a que as cooperativas de todos os ramos tivessem uma regulação que estabelecesse parâmetros mínimos, por exemplo, de governança, de qualidade dos seus processos, doutor?
Uhum. Assunção, essa é uma pergunta que remete a uma resposta em vários setores diferentes, né? E aí, se você me permite uma digressão maior, né, eu começaria pela seguinte, vê se você concorda com essa fala, tá? Não resta dúvida de que a gente está falando do cooperativismo, seja em qualquer dos campos de conhecimento onde ele se aplica, que a gente está falando de um setor com uma grande profundidade, com uma grande área de conhecimento específico e ainda por ser explorado. Ou seja, uma base científica muito profunda, né? Uma importância socioeconômica, ou seja, além de uma justificativa científica, uma justificativa socioeconômica bastante evidente, né? As cooperativas, elas estão vocacionadas, se elas funcionam regularmente, conforme a sua identidade, elas estão vocacionadas para uma geração de desenvolvimento em patamares superiores. A doutrina fala isso de longa data, principalmente na economia, mas é muito interessante demonstrar isso. Talvez isso fique para um outro momento, mas demonstrar isso é muito interessante para não mostrar que isso é só um discurso, né? Enfim. Mas, apesar dessa importância socioeconômica, apesar dessa dimensão profunda científica, nós estamos falando de um movimento de baixa densidade histórica e de baixa capilaridade social. É isso que eu quero ver se você concorda. Por que baixa densidade histórica? Porque ela não teve o impacto ou a importância, por vários fatores históricos, que houve na formulação do sistema capitalista ou do sistema socialista, né? A gente não tem a menor dúvida da importância do cooperativismo. Essa importância é reconhecida hoje, inclusive, por várias autoridades, vários pensadores, como o Prêmio Nobel da Economia, Joseph Stiglitz, por exemplo. Sim, né? Até pela ONU. Pela ONU, enfim. Agora, e nesse recorte, né, da importância do cooperativismo como fator de desenvolvimento, e o Stiglitz vai além, que ele diz que é o único modelo capaz de regenerar o sistema econômico, enfim, né? Mas o fato é que a quantidade de pessoas que participam a partir do momento histórico do cooperativismo moderno, né, ali em torno de Rochdale, é muito pequena comparada com os outros modelos econômicos, né? Então, isso faz com que, na verdade, a sociedade tenha sido forjada, no nosso caso, dos Estados liberais, forjada numa cultura capitalista, né? Então, e não numa cultura cooperativista. E a forma de comportamento é absolutamente diferente. A forma de como essas entidades, para não dizer empresa, para os mais puristas, embora eu chame cooperativa de empresa, a forma como essas empresas organizam os fatores de produção são métodos absolutamente diferentes. Então, a cultura é diferente e o regime jurídico de um ou de outro não tem como ser igual, né? Os atores que se organizam em torno do modo de produção capitalista se organizam em cima de premissas absolutamente diferentes que as premissas das cooperativas. Então, é óbvio que as relações jurídicas ali se estabelecem em premissas diferentes. Portanto, o regime jurídico ele tem que ser coerente, né? Ele tem que ser congruente com o modelo estrutural, né? De como se estrutura esse modo de exercer atividade econômica, né? Então, isso traz para nós uma série de desafios para se produzir aperfeiçoamentos. São desafios culturais, né? São desafios do conhecimento desse diferencial nos diversos setores sociais que influenciam as cooperativas, né? E aí eu faço um recorte breve. O Brasil, eu posso mostrar isso no livro, num estudo gráfico, tá? O Brasil é um dos países de maior quantidade e qualidade legislativa em matéria de cooperativismo. Ok? Existem várias leis do cooperativo brasileiro que são, inclusive, referência para outros países. Mas não é a lei que tem o poder, isso é evidenciável por uma série de pesquisas, de números, né?
não é a lei o fator decisivo para assegurar um ambiente favorável à expansão da atividade econômica das cooperativas. Correto. E não é o fator preponderante. Então, além do desafio de compreensão de um conhecimento que não chegou para nós na universidade e continua não chegando, nós temos uma série de atores que raciocinam atividade econômica com a premissa capitalista. E quando a gente chega na regulação, a gente está dizendo que eles vão julgar, normatizar e fiscalizar de acordo com essas premissas. Né? Então, o esforço é de compreensão séria, né? De rigidez de conceitos, e nesse aspecto nós ainda vacilamos bastante, né? A compreensão e capilarização desses conhecimentos nesses setores sociais, sabe? Eu não consigo imaginar como é que a gente espera ter um ambiente mais exitoso, sabe? Mais estável, de segurança jurídica para as cooperativas exercerem as suas atividades, se um juiz, se um fiscal, se um ator da regulação não teve acesso a esses conhecimentos. Nós precisamos sair de um diálogo de umbigo para umbigo, ou da nossa redoma. Eu brinco com as pessoas que já não são mais tão jovens, e nem todos os jovens entendem isso que eu vou dizer, mas sair do nosso fantástico mundo de Bob, onde a gente só conversa entre nós cooperativistas, né? E esses setores sociais precisam adaptar como eles escrevem a regulação quando ela é incidente para as cooperativas, saber adaptar quando eles julgam sobre cooperativa, porque senão a gente produz... Com exemplo, isso fica muito fácil de se perceber, né? Com os precedentes judiciais isso é muito fácil de perceber, mas no campo da pesquisa eu estudei 4 ramos dentro da perspectiva da regulação. E a regulação em sentido estrito, tá, Assunção? Produção de normas com uma autoridade que se dedica a regular um mercado, um determinado setor de mercado, né? Os 4 mercados que eu analisei e apliquei o método foi mercado financeiro, mercado da saúde suplementar, o mercado da geração e distribuição de energia e o mercado de seguros, né? Cada um deles dá um manancial de demonstrações do adequado e do não adequado, de possíveis proposições de aperfeiçoamento da regulação dentro de um método, né? Dentro de um parâmetro para que a regulação possa se dizer adequada, né? Enfim, então, eu acho, em resumo, que a gente tem como eixos para solucionar os problemas de estabilidade do nosso setor, tá? Aprofundamento desse conhecimento, há muito o que se descobrir, nós estamos ainda arranhando a superfície, isso é uma conclusão, depois de, lógico, de bastante tempo. Tá? Capilarização desses conhecimentos e educação maciça, não só para dentro do cooperativismo, mas para fora também, né? Lógico que isso que eu estou dizendo se aplica em várias áreas do conhecimento, no campo da administração, né? No campo do direito, no campo da contabilidade, da governança, enfim. Mas esses 3 eixos, sabe, me parece que eles são muito importantes, né? Tem uma série de outras estratégias, mas esses seriam, para mim, os eixos fundamentais. Tá. O senhor né, além de trabalhar no campo do direito, como operador do direito, estudioso do direito, aplicado ao cooperativismo, é uma pessoa que no dia a dia também exerce atividades, né, ligadas ao cooperativismo, como, por exemplo, atualmente o senhor é conselheiro de administração da Sicoob Unisudeste. Consequentemente, a Sicoob Unisudeste é uma cooperativa de crédito que atua no mercado financeiro. Eu tenho percebido nos últimos 30 anos, que também milito no cooperativismo e de maneira especial no de crédito, na área financeira, um avanço das autoridades de regulação, especialmente do Banco Central. Quando a gente volta aí uns 15 anos, a gente tinha uma dificuldade muito grande e eu atuava, inclusive, em empresas de cúpula do cooperativismo de crédito e muitas vezes negociando, conversando com técnicos do Banco Central.
E a gente percebe que o Banco Central fez um processo bastante interessante. Ele pegou técnicos e mandou conhecer o cooperativismo, viajar com dirigentes do cooperativismo brasileiros, via, né, a OCB, conversar com a gente, conhecer cooperativismo na Alemanha, conhecer cooperativismo nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa de maneira geral. E aí eu acabei percebendo o seguinte: não posso dizer que a regulação é perfeita. Né? Se a gente for olhar, a gente percebe que há lugares onde o Banco Central, o Conselho Monetário Nacional, orientado pelo Banco Central, pode melhorar na atuação de regulação para o cooperativismo de crédito. Mas avançou bastante. O senhor acha que este modelo de que as pessoas que compõem a regulação tentarem entender e estudar, tem vários técnicos do Banco Central hoje que são profundos conhecedores do cooperativismo, inclusive escrevendo sobre o cooperativismo, especialmente de crédito, nessa situação. Esse é um caminho, doutor? Assunção, esse é rigorosamente um dos fatores mais importantes, né? Ele vem justamente ao encontro de um dos vetores que a gente está tratando. Fazer com que esse conhecimento adaptado seja fomentado em setores sociais decisivos para a estabilidade do modelo. A regulação ela não vai ter jamais, vai conseguir lograr o objetivo de ser perfeita, até porque ela não tem essa função. O mercado muda, a tecnologia muda, as relações evoluem. O que a regulação tem por função é o seu permanente aperfeiçoamento. Isso é permanente, né? E nesse aspecto, eu conheço também alguns nomes do Banco Central para reconhecer que essa tua fala essa fala, isso que você reconhece, é decisivo. Há vários nomes dentro do Banco Central que efetivamente têm se dedicado a compreender o diferencial do modelo para conseguir cumprir esse papel de, aos poucos, ir refinando o modelo. Isso é um processo contínuo. A gente tem aí o projeto de lei de alteração da 130, da Lei Complementar 130, que em vários aspectos ela mostra um evidente amadurecimento. Feita a lei, vários avanços aconteceram desde 2009, desde a edição dessa lei, várias resoluções aperfeiçoaram o regime jurídico das cooperativas financeiras, e agora a gente tem já uma alteração mais estrutural da Lei Complementar 130, com várias evidências de que houve esse ciclo de testagem, de ver como funciona e de necessidade de amadurecimento e aperfeiçoamento da regra. Isso é fundamental. E aí, só fazendo um comentário a mais com isso, isso é uma questão de interesse do Estado. Não é uma questão de política, não pode ficar entregue a uma questão de política de governo. A relação do poder público com o cooperativismo, né? O cooperativismo, por ele ter esse diferencial, essa vocação de geração de desenvolvimento, é que a Constituição nossa de 88 estabeleceu um vetor explícito. Ela tem a nossa Constituição, nós podemos sintetizar ela com 3 vetores fundamentais para as cooperativas. Aquela ordem de fomento, a lei apoiará e estimulará o cooperativismo, ela não é uma coisa gratuita. A Constituição ela ordena esse tratamento privilegiado, essa distinção positiva, porque justamente o desenvolvimento de uma mesma atividade por uma empresa capitalista, uma empresa cooperativa, é preferível que ela seja por uma empresa cooperativa, porque a capacidade dela de geração de desenvolvimento, e é desenvolvimento não naquela concepção antiquada de crescimento econômico, mas desenvolvimento socioeconômico, sustentado, com distribuição de riqueza, as cooperativas têm mais vocação, né? Então, o Estado, por isso a Constituição dá essa ordem ao Estado. Então, o cooperativo não pode, pela Constituição, estar entregue a políticas de governo, políticas de Estado. Então, o relacionamento com as autoridades estatais tem que ser permanente para que a gente possa sempre estar aperfeiçoando esse regime jurídico. Depois, se você me permitir, eu falo dos outros 2 vetores constitucionais, que eu acho bastante interessante. Não, legal. Pelo que o senhor está colocando, né, e eu estou aqui explorando a sua vasta experiência, e eu acho muito interessante quando a gente não tem só academia, ou quando a gente não tem só pessoas empíricas. Né? Quando eu digo empíricas, ainda há um ranço
em alguns ramos ou alguns setores, ou até entidades cooperativistas, que parece que a tecnologia, o conhecimento, a teoria é algo meio distante. Não, Zé Carlos, aqui eu já ouvi muito, né, as pessoas dizerem, não, aqui a gente é muito prático, sabe? A gente não gosta muito de teoria. Se não gostar muito de teoria, para mim, é não gostar de estudar, não gostar de ler. Até porque a teoria nada mais é do que o estudo da realidade. Não existe nenhuma teoria que não aborde o estudo de algo que aconteça. Lógico que a gente vai ter teorias extremamente abstratas, né? Isso eu não discuto, mas é tudo estudo daquilo que acontece no dia a dia. E a gente percebe que a união dessas duas coisas, porque se ficar só no academicismo também, você fica distante demais. E o senhor trabalha as duas pontas. O senhor é um advogado que está no dia a dia, inclusive um conselheiro de administração de uma cooperativa, então sabe muito bem como funciona, sente na pele. Por outro lado, está na academia, está estudando, está discutindo com pessoas, com pares, inclusive extremamente importantes no mundo todo. Eu já tive a oportunidade de perceber isso. E aí que eu gostaria de fazer uma colocação. De que forma que a regulação, o senhor diz, a regulação, pelo que eu estou entendendo na sua fala, deveria ser política de Estado. Ok. Mas há ramos do cooperativismo, se você tirar saúde e crédito, você tem uma presença do Estado, mas se você pegar os demais ramos, não necessariamente. De que forma que a gente poderia... O senhor é adepto, por exemplo, a uma autorregulação? Haveria espaço para uma organização das cooperativas brasileiras, por exemplo, estabelecer uma autorregulação, né, um conjunto de prática, um conjunto de dispositivos prudenciais que elevasse o nível de atuação das cooperativas do ponto de vista técnico? Te responder a sua pergunta, contextualizando o seu contexto. Eu tive o privilégio, também pela trajetória de vida, de poder ter a chance de ser assessor jurídico, estar dentro de uma cooperativa de ramos diferentes, né? E de ter, naturalmente, o interesse pelo estudo acadêmico, né? Então, isso me permitiu uma perspectiva, e mais que uma perspectiva, um interesse grande por testar a teoria, aprofundar a teoria, né? Desvendando a realidade, mas testar, isso é muito importante. Você pega a teoria e testa ela, né? Enfim, e aí nesse contexto, tem um professor uma reputação elevadíssima na Alemanha, o professor Hans Munkner. Ele é um grande do cooperativismo, ele diz que nada mais prático do que uma boa teoria, né? Então, a teoria boa, ela traz aplicação prática, sabe? É um círculo de retroalimentação, é fundamental isso. A gente não pode viver um cooperativismo com o alcance que ele está tendo dentro da atividade econômica crescente, sobretudo no cooperativismo financeiro, de deixar de sermos profissionalizados, bem formados, sabe? Porque as cooperativas, nós fomos forjados na cultura de uma atividade econômica capitalista. Então, nós precisamos aprofundar isso, porque senão as cooperativas não sabem como crescer como cooperativa. E depois a gente corre o risco de desnaturar as cooperativas. Mas a pergunta que você me fez sobre a autorregulação e a possibilidade do sistema OCB chegar se converter numa instituição de autorregulação, a gente tem alguns desafios. Alguns são legislativos, né? Mas a autorregulação, primeiro, ela vai se encaixar nos espaços onde a regulação não acontece, onde a regulação não interveio ainda, ela pode acontecer. Há várias atividades econômicas onde você tem agentes econômicos cooperativos, mas que você não tem ainda uma regulação adaptada. O transporte de cargas, por exemplo, tem uma intensidade menor, né? A infraestrutura até tem normas para a cooperativa, mas numa intensidade menor, né? A regulação do mercado de seguros é a mais estapafúrdia possível, né? Porque a Constituição é a mesma para o cooperativismo financeiro e para um possível cooperativismo de seguro, mas o comportamento da autoridade regulatória é absolutamente inconstitucional em relação a seguros. Enquanto o mercado financeiro, pelo Conselho Monetário e pelo Banco Central, vem
abrindo e cumprindo a ordem constitucional de não interferência estatal, de liberdade da atividade econômica, o mercado de seguros, a SUSEP, nega o direito fundamental dos consumidores se organizarem em cooperativas de seguro, né? E o seguro mutualístico, gratuito, é justamente a origem primária do seguro, antes do seguro com propósito lucrativo. Mas, enfim, capítulo à parte, o sistema OCB sempre criou referência de comportamento que muitas vezes se converteu em lei. Eu posso citar isso no crédito, posso citar isso no trabalho, enfim. Existe um documento do sistema OCB que foi o embrião da lei de cooperativas de trabalho, que é a declaração de identidade das cooperativas de trabalho, né? Então, ela tem uma força muito grande para criar referencial, né? Agora, o processo de tornar isso cogente é que ele é mais delicado, porque a partir de 88, você para de poder ter uma intervenção estatal baseada no tipo societário. A intervenção estatal, em outros termos, você não pode criar restrições à cooperativa pelo fato dela ser cooperativa, né? Toda atividade econômica é livre, né? Essa é a regra, não respeitada ainda. Você vê quanto tempo o cooperativo financeiro levou para começar a ver ser cumprido essa ordem constitucional, né? Começar a ter mais abertura, né? Só para vir a resolução 1914, estabelecendo os mecanismos, né, de se constituir uma cooperativa depois da Constituição de 88, foram 4 anos, né, doutor? Exatamente. 92. Exatamente. Existe uma tendência dos grupos de interesse de capturarem o Estado. Isso é uma coisa, não é nenhum sacrilégio falar isso, eu falo isso fundamentado em doutrina, em estudo econômico, e tentarem forçar o cooperativismo, se ele não for hábil em se defender, forçar o cooperativismo a sempre ter uma participação caudatária da atividade econômica. Então, se você reparar, as cooperativas que a gente chama de eletrificação rural, né? Até o nome que tradicionalmente se usava, diz muito do que só era destinado a elas a abertura de um mercado que não existia. Então, elas erigiram um mercado. Esse mercado não deixava elas entrarem no meio urbano, né? Ou seja, só iam onde o interesse capitalista não tinha. Né? Elas erigiram o mercado e agora o capitalista quer cooptar a autoridade regulatória para que esse mercado seja passado para eles. Né? Enfim, então nós não podemos ter inocências de que é só uma questão cultural ou só uma questão de formação. Existem também os grupos de interesse, a captura do Estado, enfim, isso é uma questão a se cuidar. Mas o sistema OCB, neste momento, ele cria muitas referências do dever ser e ele pode, aos poucos, participando, como no caso do Fundo Garantidor, participando de estruturas que efetivamente exercem atividades cogentes ou de muita influência, né? Enfim, mas não resta dúvida que historicamente ali tem sido uma das fontes mais importantes para se plasmar uma regulação ou uma legislação, na verdade, na maior parte das vezes, uma legislação mais adequada. Outro dia eu ouvi uma fala sua, num seminário, inclusive, que o senhor, como presidente do IBECOP, era promotor do evento, inclusive. O senhor falou algo que me marcou. Até porque eu já tinha consciência disso, mas ouvir isso de um advogado, e, né, com a tua performance, com o teu conhecimento. Em outras palavras, o senhor disse, o direito é importante, mas o direito está a serviço da gestão. Como, de maneira geral, tudo está a serviço da gestão. A gestão é o conjunto de funções que fazem com que as coisas aconteçam. Né? O direito é uma função dentro de uma organização. De que forma que o direito, nos dias atuais, numa visão tanto internacional, no planeta, né, mas no Brasil também, de que forma que o direito tem colaborado para a construção desse cooperativismo que a cada dia, a cada ano, amadurece mais no Brasil? O direito ele tem por função ser caudatário do fato social. Na verdade, ele vem a reboque do fato social regulando isso. Né? E o que ele quer com isso? Ele quer estabilidade.
né? Então, o próprio processo de formação do que a gente chamaria de direito cooperativo, né? E essa expressão é usada pela primeira vez pelo Otto von Guericke, um autor alemão. Ele faz uma abordagem da construção histórica de tipos associativos, né? No sentido amplo, né? Não como associação com espécie de pessoa jurídica. Mas o que faz? Você tem, tradicionalmente, quem aborda isso também muito, que é uma doutrina, uma fonte muito rica, é Max Weber, né? Então ele fala de uma prática reiterada que ganha um contorno de costume, né? O costume é uma fonte do direito, inclusive. E após, isso vira um tipo, uma tipologia empírica, né? Uma tipologia com características claras, porque aquele costume se converte numa tipologia. Esse é um processo de formação histórico da tipologia cooperativa. A lei vem depois disso tudo. O que a lei quer? Ela quer que aquela prática tenha estabilidade, que aquele tipo empírico tenha estabilidade. Então, você vê bem, o tipo de atividade econômica das cooperativas, com todas as características que caracterizam uma cooperativa, uma atividade cooperativista como cooperativa, eram praticados no Brasil, como em outros países, dentro de outras espécies de pessoas jurídicas, sejam associações, sociedades anônimas, enfim, até que o direito formula um tipo de pessoa jurídica mais adaptada, com regras mais claras, para recepcionar aquele modelo de atividade econômica. Ok. Né? E ali a gente vai ter uma incorporação bem evidente dos eixos dos princípios cooperativistas, das regras gerais, das regras básicas, pelo menos, de funcionamento da cooperativa. Então, o direito, do ponto de vista legislativo, e esse é um dos recortes do direito só, ele tem essa função de estabilização e previsibilidade das condutas, né? Mas também de criar instrumentos de coerção para que uma conduta dissoante, assimétrica ou desviada seja reprimida. Em relação à cooperativa, isso tem algumas variáveis muito, muito interessantes, principalmente comportamentais, né? A economia, a teoria dos jogos, mostra que quanto mais a cooperação é espontânea, maior a tua eficiência econômica. E quanto maior a necessidade de intervenção normativa, seja nos estatutos, seja na lei, você perde eficiência econômica. Você tem que criar mecanismos artificiais para manter o comportamento adequado das cooperativas. Tanto é que alguns autores vão dizer que quem tem mais a contribuir que o direito para a eficiência das cooperativas é a psicologia e não o direito. Tá? Correto. Ou seja, criar estímulos psicológicos para o comportamento adequado à tipologia cooperativista. Né? Mas, lamentavelmente, por nós estarmos falando de um modelo com baixa capilaridade social, o direito ainda tem muito a contribuir. Lamentavelmente, ainda são muitas questões de insegurança na atividade econômica das cooperativas que a gente precisa resolver por lei. Né? Então, sobretudo neste momento no judiciário e na regulação. São os dois pontos mais sensíveis de incidência do direito, de geração de direito. A jurisprudência é uma fonte de geração do direito e a atividade regulatória é uma fonte de geração do direito. Nós somos bons de lei, como eu disse mais cedo. Né? Nós temos uma excelente matriz constitucional. Parabéns a todos que participaram da construção das regras de cooperativismo na nossa Constituição. Parabéns ao Sistema OCB, à escola da USP, que ajudou a construir a Lei 5764. Ainda é uma lei referência, a despeito de tanta gente falar da nossa lei. Ela veio sendo aperfeiçoada ao longo do tempo, e isso é fundamental. Temos uma boa lei de cooperativas de trabalho, uma boa lei de cooperativas de crédito, que recém foi aperfeiçoada. Temos algumas coisas invisíveis, e aí papéis que o direito ainda tem para cumprir nessa aperfeiçoamento, nessa segurança, estabilização da atividade das cooperativas. A Lei 5764 não usa o tempo todo a terminologia ato cooperativo. Isso é uma formulação americana que para a Europa ainda é vanguarda. Poucos países começaram ainda na Europa a discutir ato cooperativo. É um instituto de direito, uma instituição de direito cooperativo que ainda não atravessou o Atlântico, mas que é o coração do direito cooperativo. Entender as regras gerais do regime jurídico do ato cooperativo é entender
quais são os eixos que devem regular a relação entre cooperado e cooperativa e quais são os efeitos jurídicos disso para terceiros. Sejam efeitos tributários, concorrenciais, consumeristas, trabalhistas, seja qual for, né? Então, tudo isso ainda é para ser refinado. O PLP 27 de 2020, que aperfeiçoa a lei de cooperativas de crédito, ele, em vários momentos, o que ele está fazendo, sem usar em um momento nenhum essa expressão, ele está aperfeiçoando o regime jurídico do ato cooperativo. Em vários momentos que ele trata da relação entre cooperado e cooperativa, ele está fazendo isso, as cooperativas de trabalho, a lei faz isso também, enfim. Mas o grande campo ainda para a gente ter mais segurança é o judiciário e a regulação. É preciso que esses setores compreendam de uma maneira mais clara o que diferencia o regime jurídico da empresa capitalista e da empresa cooperativa para começar a produzir decisões mais adequadas. Vou te dar só um exemplo, sem esticar muito, pode continuar. Mas só um exemplo, porque ele perpassa uma grande parte das cooperativas. Em essências de infraestruturas, de consumo propriamente dita, o crédito e as habitacionais, né? Não se aplicar o Código de Defesa do Consumidor na relação entre cooperado e cooperativa nesses segmentos é uma mera decorrência da estrutura da relação jurídica de uma cooperativa com um cooperado. O consumo cooperativista ele é estruturalmente diferente do consumo de mercado, do consumidor de mercado, né? Então, lógico, ele não pode ter um regime jurídico igual. Para o consumidor de mercado, a gente tem o Código de Defesa do Consumidor. Para o consumidor cooperativista, a gente tem o ato cooperativo. Só que nós temos muito mais normas para tutelar as relações capitalistas do que as normas cooperativistas, né? Se a gente pegar no Código Civil só o contrato de compra e venda, que é uma modalidade de contrato típico, só o contrato de compra e venda tem mais dispositivos do que dispositivos sobre ato cooperativo de uma maneira explícita em toda a legislação cooperativista. Só que a legislação cooperativista aplica a todo tipo de operação, né? O ato cooperativo para todo tipo de operação econômica do cooperado com a cooperativa, né? Correto. Enfim, então, esses avanços na jurisprudência e na regulação a gente ainda precisa amadurecer. E só uma coisa mais. Pode continuar. Pode terminar seu raciocínio. Para terminar o raciocínio, alguns pecados a gente precisa parar de cometer. Eu tenho dito que a legislação é muito avançada para a cooperativa, e né? Eu faço parte de um grupo de pesquisa internacional que está quase que copiando a lei brasileira de cooperativas de trabalho, mas alguns pecados a gente não pode mais cometer, como, por exemplo, a Lei Complementar 130 ainda comete, e o projeto de lei dela também ainda comete. Ele é basilar, é trivial. A partir de 2002, não faz mais o menor sentido perpetuar uma imprecisão conceitual do tipo de sociedade, do tipo de pessoa jurídica que o cooperado participa. O cooperado participa de uma sociedade. No direito brasileiro, a cooperativa é uma espécie de pessoa jurídica sociedade, né? Então, o cooperado não é um associado, por mais que nós tenhamos a tradição de chamá-lo de associado, né? Existem algumas questões até psicológicas de chamar o cooperado de associado e não de sócio, mas reproduzir isso em diplomas normativos não colabora nada para esclarecer o regime jurídico adequado das sociedades cooperativas. Ele não é um membro de uma associação, ele é um membro de uma sociedade e o regime jurídico muda drasticamente só por essa simples distinção. Ok, eu queria explorar um pouco mais, doutor Ronaldo Gaudio. O senhor acabou de dizer, e logicamente essa entrevista vai estar disponível no YouTube, e as pessoas poderão ver a qualquer momento, pessoas que já militam no cooperativismo, pessoas que têm vontade de vir para o cooperativismo como sócios cooperados ou como prestadores de serviço, inclusive do regime de CLT, ou seja, trabalharem dentro do cooperativismo. E esse termo que o senhor acaba de usar várias vezes, o ato cooperativo, ele é muitas vezes mal entendido. Principalmente porque nem sempre é falado. Eu acho que às vezes há, inclusive, falta mesmo de canais de divulgação. Muitos dos cooperados, muitas das pessoas que operam com cooperativas, se você vai conversar com eles, eles não têm uma ideia clara do que é um ato cooperativo.
Se a gente pega a lei, ela vai dizer que o ato cooperativo, a lei é 5764, sendo literal, indo ao texto legal, ele vai dizer que o ato cooperativo é a relação da cooperativa com o cooperado, do cooperado com a cooperativa e da cooperativa com uma outra cooperativa para viabilizar essas operações que a cooperativa está executando com o cooperado. O senhor acaba de dizer, né, de uma maneira muito adequada, por exemplo, se eu vou fazer uma compra numa cooperativa, uma cooperativa de consumo, por exemplo, se eu vou a um supermercado que é uma cooperativa, na realidade, comprar arroz, feijão, aquele ato que eu estou desenvolvendo com aquela instituição que está me entregando o arroz, o feijão, vou pagar por ele, na realidade não é uma relação meramente mercantil, comercial. Ela tem ela é revestida de outras características. Eu queria aproveitar a sua larga experiência nesse momento para falar para as pessoas que vão estar tendo contato com esta entrevista, para deixar claro por que a operação que uma pessoa faz com a cooperativa é diferente da operação que uma pessoa faz com o supermercado, por exemplo, pegando o caso de fornecimento, por exemplo, de arroz, feijão. Essa tua reflexão com uma indagação, ela é riquíssima, sabe, Assunção? Primeiro porque o ato cooperativo ele é abordado essencialmente a partir de uma perspectiva conceitual jurídica. E a gente tem uma baixa capilaridade nisso. Eu não sei se serve de atenuante ou de agravante em relação a essa questão de os cooperados, os cooperativistas não conhecem o ato cooperativo, não entendem. Muitos advogados também não têm o menor consenso ainda sobre o conceito e alcance do ato cooperativo, muito menos sobre qual é o regime jurídico do ato cooperativo. Ele vem sendo um pouquinho menosprezado, é verdade. Mas a abordagem que eu faço do ato cooperativo é uma abordagem que não é conceitual jurídica. Na verdade, uma abordagem para se entender a estrutura econômica que produz o ato cooperativo. Ao se entender uma relação de causalidade, né, entre como se estrutura, é o que você está me perguntando, tem de diferencial. Você não está me perguntando na relação de consumo, ato cooperativo ou não ato cooperativo em termos conceituais, o que é uma relação do consumo de mercado conceitualmente e o que é o ato cooperativo de consumo conceitualmente. Você me fez uma pergunta muito rica, que é qual é a diferença estrutural, né? Foi a interpretação que eu fiz da sua pergunta. O que diferencia uma da outra? Okay. Né? E o que diferencia não é o conceito. O conceito tenta estabelecer um standard, né? Mas ao conhecer essa diferença estrutural, a gente entende no que pode ser diferente o regime jurídico, mas sobretudo por que é diferente. Bom, isso é uma conversa comprida, esse é basicamente o principal eixo da minha pesquisa de mestrado. Tá? Mas a diferença ela é econômica, de como não usar o jargão fatores de produção, mas os elementos econômicos, os elementos de produção são organizados. E essa estrutura é a seguinte, numa versão muito resumida. Né? As cooperativas elas têm, no caso do consumo, os fatores de produção organizados da seguinte maneira. Você tem consumo, capital, ou a empresa capitalista e o mercado. Você tem esse alinhamento. Né? Qual é o interesse do consumidor que vai ao supermercado, empresa capitalista, ao comprar alguma coisa? Qual é o interesse dele? Como se satisfaz o interesse do consumidor? Comprando de preferência o melhor bem possível ou serviço pelo menor preço possível. Né? O da empresa capitalista ou de propósito lucrativo, para ninguém achar nesses nossos momentos de pandemia ideológica, que é a pior do que a pandemia de saúde, vamos usar a empresa com propósito lucrativo, porque o discurso que eu estou fazendo sobre capitalista não é ideológico, é de modelo de organização da atividade econômica. Né? Eu gosto de empresas capitalistas, a minha um lucro é muito bom, eu não reclamo. Né? O lucro imoral é que não é desejável, imoral. Isso, ganhar dinheiro é importante, bom, né? É isso aí. Mas, então, a empresa capitalista, de uma perspectiva bem neutra, né? De interesses. A empresa que está vendendo bem a esse consumidor tem um interesse que estruturalmente é contrário ao do consumidor. Ele quer vender o mínimo de produtos ou de serviços com a maior margem possível. Né? Então, repare, quanto mais eu realizo o interesse de um,
menos eu realizo o interesse de outro. Esse conflito de interesse ele é estrutural. E a lei dá uma resposta, a resposta da legislação para equilibrar esse conflito de interesse é adaptada. Né? Então, tanto é que a lei reconhece que o consumidor, Código de Defesa do Consumidor, ele é uma parte suficiente nessa relação, né? Face essa empresa que quer o maior lucro possível, né? Se eu aumentar o lucro, eu aumento o preço para o consumidor. Então, eu realizo o interesse de um e, inversamente, eu realizo menos o interesse de outro. A lei vem reconhecendo nessa forma de organização da atividade econômica que o consumidor precisa de regras protetivas para ajudar a equilibrar essa equação. E o que acontece na cooperativa? E aí a mágica da estrutura diferenciada. Esse consumidor, todos nós sabemos disso, Assunção, a gente só não enxerga e não sistematiza. Tá? Esse consumidor, ele assume a propriedade dessa empresa, vira o dono dela, isso a gente chama na economia, mas também no direito, de dupla qualidade. É uma característica estrutural essencial que dá identidade à cooperativa, não é um princípio, é uma característica, é algo que caracteriza a atividade da cooperativa. Então, paradigma entre aquele modelo anterior e esse, primeiro paradigma é que o consumidor vira o dono. Então, ele não é só mais alguém que tem conflito de interesse, ele é o consumidor, o dono cria uma empresa para atender o interesse desse consumidor, não como dono, mas como consumidor. Tá? E aí a gente tem a segunda diferença estrutural, é a finalidade dessa nova empresa. A finalidade da empresa capitalista é que todos nós sabemos, a Lei 5764 se dá o trabalho, inclusive, de dizer qual não é a finalidade das cooperativas. Se dá o trabalho de dizer, além de qual é a finalidade, que é prestar serviço ao sócio, ela se dá o trabalho de dizer que não é prestação de serviço ao capital, ou seja, não é distribuição de lucro. Né? Qual é a finalidade da cooperativa? Então, é aquela finalidade que gerava um conflito de interesse entre consumo e capital é eliminada. Está aí a segunda característica estrutural. É lógico que o conflito entre o cooperado e a cooperativa se instala, não raro. Né? Onde tem duas pessoas de existência distinta, o conflito em algum momento vai se instalar. Mas como estruturalmente a cooperativa não tem um interesse colidente com o do cooperado, muito pelo contrário, o interesse dela é o interesse do cooperado, ela não tem interesse próprio, né? O interesse dela é instrumental, as premissas que se organizam, se estabelecem essas relações jurídicas, são outras. Né? Então, por esse motivo, o Código de Defesa do Consumidor não encaixa. Sabe? O problema é que a gente apesar de alguns juízes estarem aplicando o Código de Defesa do Consumidor. Encaixando na marra. E aí a gente tem uma série de consequências sociais. A gente tem insegurança sobre qual é o regime jurídico, a falta de previsibilidade quando você cria uma cooperativa de quais são as regras do jogo. Eu não posso distribuir uma execução, uma execução judicial, uma execução de uma CCB contra um cooperado, onde a gente estabelece na CCB que o domicílio onde eu vou executar é o domicílio da cooperativa, mas no meio do caminho, toda a minha estrutura foi organizada com essa previsibilidade. Né? Inclusive o preço do crédito que eu estou oferecendo leva em consideração esses custos todos. Mas aí o juiz recebe aquele processo, opa, essa cláusula é nula, o cara é consumidor, então essa execução não pode acontecer no domicílio da cooperativa, tem que acontecer no domicílio do cooperado. Então sai do Rio de Janeiro para o Acre para fazer uma execução muito mais cara para a cooperativa, apesar da tecnologia estar facilitando isso, e esse impacto recai sobre quem? O próprio cooperado. O resultado da empresa cooperativa e, em última análise, do cooperado, que é a finalidade da cooperativa. Enfim, então, a solução, o cooperativo também não pode ficar parado, deixando a distorção acontecer. Eu não posso ter uma cooperativa sendo usada para prestar o contrário, um desserviço ao consumidor. Né? Isso não vai dar certo. Isso vai gerar também um desequilíbrio social. E quem vai ser chamado da resposta para isso é o judiciário, que não entende da matéria e nem tem como entender. A gente não pode botar a culpa no judiciário. Isso
conhecimento não foi levado para ele no quarto de hora adequado. Então, o desequilíbrio social que a cooperativa gera com o seu desvio vai gerar uma resposta inadequada, porque o juiz vai aplicar o direito que ele conhece. E aí vem a nossa missão. Se ele for procurar doutrina sobre isso, o acesso não é fácil para ele. E o judiciário brasileiro é inflacionado por decidir. Ele tem um volume, nós temos uma cultura de litígio brutal. Ele tem um volume de processos de decidir brutal. Então, se a gente achar que ele vai parar para pesquisar, na jurisprudência ele vai achar direito inadequado. Na doutrina ele vai ter dificuldade de achar. Então, qual é a nossa expectativa de solucionar isso de uma maneira adequada se a gente não mudar a forma de tentar solucionar, né? E aí, lógico, o direito cooperativo é fundamental que esteja na universidade. Muito bom, doutor. Eu gostei muito. Gente, eu estou explorando um pouco o doutor Ronaldo Gaudio nessa questão do ato cooperativo, porque o ato cooperativo ele tem repercussões, consequências do ponto de vista tributário. Há um tratamento tributário diferenciado para as operações que se encaixam no ato cooperativo. Muitas das pessoas que operam com as suas cooperativas não têm noção direito adequadamente como funciona isso. Às vezes eu encontro conselheiros de administração que não entendem direito como é que isso funciona. Parece que isso é problema dos operadores de direito, de advogados, e não é isso, tem que ser algo prático no dia a dia, porque é o funcionamento da cooperativa. E por isso que eu aproveitei para perguntar para o doutor Ronaldo Gaudio, como é que o senhor me traz, como é que o senhor explica? E foi bom que ele virou e falou, Zé Carlos, eu estou entendendo que você não está querendo me perguntar do ponto de vista jurídico, até porque do ponto de vista jurídico eu já tinha quase que literalmente expressado aquilo que está na 5764. E ele trouxe um negócio fantástico. É o seguinte, quando você vai ao supermercado, você chega lá e diz, eu quero 2 quilos de feijão. Quem está do outro lado, gente, isso não tem nada de errado. Nada. Ele não pode fazer de maneira ilegal, antiética. Ele quer ganhar dinheiro. Simples assim. E aí, doutor Ronaldo Gaudio, a gente tem uma cultura no Brasil que parece que ganhar dinheiro é algo proibido. Isso veio da Península Ibérica, resquícios da Idade Média, né? Tanto é que o fulano está ganhando dinheiro, está roubando? Não, cara, ele tá fazendo dinheiro, ele está trabalhando. O que o doutor Ronaldo Gaudio diz? Quando você vai à cooperativa e você faz uma operação com ela, seja de aquisição de qualquer coisa, né? A prestação de serviço não é uma operação só de venda para ganhar em cima de você. Você faz com a instituição que é sua, você é dono. O principal objetivo daquela organização é te prover aquilo. Mas aí, doutor Ronaldo, até em função do contexto histórico, as nossas cooperativas, o senhor já disse sobre isso. Se a gente pegar, nós remontamos aí as cooperativas nossas ao final especialmente ao século XIX, começo do século XX, mas se as cooperativas ganharam expressão mesmo, tem aí 30, 40, 50 anos. Você pegar o Creta de 1900, você vai remontar isso a 20 anos atrás. Né? Depois da 1992, que a gente tem aí o terceiro ciclo, né, desse avanço. E como as cooperativas tinham pouca participação no mercado, hoje muito expressiva, inclusive cooperativas de trabalho, de produção, né, de crédito, de transporte, de infraestrutura. Mas muitas cooperativas criaram uma cultura de que o associado fica esperando no final do exercício social, no final do ano, distribuição de sobras. Isso não acabou gerando na cabeça dos cooperados, colocou o próprio cooperado concorrendo com ele mesmo, porque à medida que a cooperativa está ali para me prestar um serviço e, logicamente, se capitalizar, ela tem também que criar fundos para sobreviver ao longo dos anos. Mas se eu chego na cooperativa, eu quero aqui um produto, quero com o melhor preço possível, mas eu quero sobra no final do ano. Né? A sobra é nada mais do que me devolver aquilo que eu paguei a mais ou deixei de pagar, por exemplo. Isso não acabou colaborando. Eu até entendo que foi importante em algum momento, mas a gente precisa fazer uma reformulação cultural por meio, talvez, da educação.
não criou nas pessoas um cooperado, um sócio, que na realidade, ao ir para a cooperativa, ele tem um comportamento que o beneficia lá na frente e muitas vezes em detrimento de uma consolidação econômica melhor da cooperativa? Assunção, isso é o tipo de coisa que é lógico que a gente vê distorções muitas vezes nesse mecanismo de geração de sobra, até porque a produção de sobra ela é um excelente instrumento de marketing para a cooperativa, né? Então, quantas vezes eu não me senti tentado em perseguir a geração de sobra, enfim. Teoricamente, ter isso como um objetivo, um valor por si só, um objetivo por si só, ele pode gerar uma distorção, né? É como restituição de imposto de renda, né? A gente fica feliz quando recebe, mas nada mais significa que tiraram mais do que deviam da gente, né? Enfim, então, existe uma conjunção de fatores que pode fazer ser estratégico que a cooperativa persiga a geração de sobras. E muitas vezes até para não distribuir, sabe? Porque ela precisa, muitas vezes, aumentar provisões, aumentar fundos, ter mais liquidez, enfim, né? Então, não dá para ter uma posição... eu não queria usar a expressão dogmática, porque ela seria muito forte, no sentido de ser contra ou a favor da geração de sobra. É lógico que ela, em tese, ela é um acidente, né? Ela tenderia a ser um acidente. Olha, tirei de você mais do que eu precisava, ao longo do ano eu poderia ter prestado um serviço financeiro mais barato, né? Então agora eu estou te devolvendo. Em tese, isso é um acidente, mas ele pode ser uma estratégia de gestão, sabe? Seja para você robustecer se os fundos, seu capitalizar, patrimônio, se capitalizar, né? Enfim. Seja até criar um estímulo psicológico nos cooperados, isso não é um pecado, sabe? Enfim. Mas, lógico, se você tratar isso como um valor per se e não formar em paralelo uma cultura, você vai ficar sempre à conta de uma artificialidade, ou tentado a usar a sobra como um mecanismo artificial para gerar ali um interesse do cooperado que poderia ser os juros mais barato, uma rentabilidade maior, enfim, né? Eu acho que isso se analisa caso a caso, sabe? Se analisa perfil a perfil da cooperativa, não só o perfil do porte da cooperativa, mas do próprio quadro social, do mercado relevante, do mercado territorial relevante onde ela se insere, sabe? E a gente tem, sobretudo agora, dias de muita incerteza, né? Então, muitas vezes, preventivamente, embora a cooperativa esteja saudável, vale a pena organizar a atividade de modo a ter uma sobra lá na frente para que aí você tenha o conforto de decidir como alocar isso, sabe? Correto. Legal, doutor. Eu queria abordar um último assunto, né? Daria para a gente ficar aqui conversando, né? A prosa é boa, a conversa é boa, muito conhecimento do doutor Ronaldo Gaudio, mas eu queria ouvi-lo um pouco e trazer um pouco da experiência dele, do conhecimento dele. Nós estamos, né, no auge de uma pandemia, o coronavírus, a Covid-19, a doença, as pessoas fechadas em casa. Isso acabou trazendo mais rapidamente para as cooperativas um estatuto que já era esperado, uma tendência que todos já sabiam que existia, que é das reuniões e das assembleias à distância. Isso em função de uma medida provisória, né, da instrução normativa DREI 79. Eu queria que o senhor trouxesse um pouco. Outro dia eu ouvi uma fala fantástica do senhor sobre o que é bom do ponto de vista do seu entendimento nas reuniões à distância e quais as preocupações que essas reuniões trazem. Eu ouvi uma colocação do senhor muito interessante para ajudar as pessoas nesse momento que estão estruturando assembleias de cooperativas de todos os ramos à distância, até porque no meio de uma pandemia não dá para ter reunião presencial. Por favor.
eu acho que a gente tem aí, primeiro de tudo, a gente teve a pandemia precipitando uma tendência, né? Essa era uma previsão que já era tendência na lei complementar, na alteração da lei complementar 130, né? Ela já era, na verdade, em várias cooperativas, inclusive uma prática, né? Que nada tem de irregular e muito menos condicionada a uma previsão legal anterior para que pudesse ser feito. Tecnologia é tecnologia, tecnologia é instrumento, né? Sim. Então, o fato é que essa precipitação de se fazer assembleia eletrônica, ela tem que ser olhada assim com um olhar cuidadoso sobre isso. A tecnologia, ela por si só, ela talvez nem chegasse a ser um valor. É lógico que o uso dela diz mais sobre o valor dela, né? A gente pode ter tecnologia sendo usada para benefícios ou malefícios, para geração de energia ou para uma bomba atômica, né? Sim. Enfim. No caso das assembleias à distância, ela pode ser usada tanto para fortalecer a participação democrática, né? Quanto para, eventualmente, eu não diria afastar a participação democrática, não, mas as cooperativas precisam, na minha percepção, por todos os desafios culturais e toda a carga de valores que ela tem, da necessidade de senso de comunidade, ela precisa aproximar o quadro social. O administrador de cooperativa vive o dilema com o cooperado. O cooperado ele é um ser que, quando ele entende que ele também é dono, ele pode ter a tendência de se comportar como se o único dono fosse. Sim. E aí começa a querer pleitear e exigir direitos sem pensar que aquele empreendimento é coletivo e precisa ser sustentável, né? Então, o problema é que todo processo democrático ele precisa, na minha concepção, de mais ordem. Quanto mais democracia, mais a necessidade de ordem. Senão a gente tem balbúrdia, anarquia, um aumento brutal do custo de transação, sabe? Mas, sobretudo, a percepção de que a empresa cooperativa não é empresa de 2 ou 3 donos e que, acima do interesse individual, o interesse coletivo tem que ser preservado, né? Então, para o dirigente democratizar cada vez mais a cooperativa vai exigir dele uma normatividade maior e vai exigir uma tentativa de culturalizar, formar melhor o quadro social. Porque senão a gente tem tendência a uma participação desequilibrada. Okay. Uma participação muito ruim, é muito nociva uma participação quando eu não sei qual é a forma como eu tenho que participar, ou qual é o contexto que se espera dessa participação. Para que você tenha uma ideia, o Rochdale, que não era naturalmente a primeira, nem a única cooperativa contemporânea ali, a CID, né? Ela tem um capítulo no livro do Holyoake, Os Tecelões, Rochdale, né? Em que ele analisa qual foi o motivo de fracasso, qual seria o motivo de fracasso de outras experiências cooperativistas contemporâneas a eles, Rochdale, né? E a conclusão dos pioneiros era de que a cooperativa não tinha investido em formação do quadro social. Eles chegam a falar que não investiram numa biblioteca de cooperativismo, naquela época, não investiram em uma biblioteca de cooperativismo, não investiram na educação do quadro social, né? O quadro social é aquele camarada que salva ou arruína uma cooperativa. Se a cooperativa tem coesão, o capitalista pode tentar economicamente o cooperado, mas ele vai ser fiel. Ele vai saber que ele não pode ceder porque essa é a antivéspera do fim da proteção dele como consumidor, do fim do negócio coletivo dele, né? Mas isso é um dilema humano, né? Competir ou concorrer, trair ou cooperar é um dilema humano. Então, há desafio cultural, há desafio ético, né? A lei, lamentavelmente, tem o trabalho de... Gide fala isso também. Max Weber fala disso. Boaventura Souza Santos, papel da lei de forçar o comportamento adequado, né? Mas fica mais caro quando você força, com intervenção normativa. Então,
a lei traz uma importante ferramenta com muito mais potencial que a solução antiga que a 5764 trazia para dar acesso à participação democrática. Qual era? Em grandes cooperativas, com grande número de associados, ou com grandes distâncias entre os associados, grandes distâncias da sede. A solução que a lei podia dar à época era a metodologia das assembleias de delegado. Hoje a tecnologia permite o acesso direto, mas isso vai exigir um nível de organização e de culturalização mais forte, porque senão nós vamos ter uma legião de pessoas sem cultura participando. É importante, legitima, fortalece brutalmente a participação democrática? Fortalece, mas sem a devida formação, a gente pode ter um problema muito grande. Então, é um dilema a ser solucionado, na minha opinião, com educação, formação do quadro social, culturalização e, lógico, com um nível seguro, um nível equilibrado de intervenção normativa. Regras muito claras sobre como devem ser as participações. A participação societária numa assembleia à distância de uma SA não é a mesma participação societária numa cooperativa. A começar pelo fato de que, se a gente olhar na raiz, todo sócio de uma cooperativa é uma parte relacionada. Todos eles têm um interesse direto na atividade econômica como trabalhador ou como consumidor. Então, não são só direitos societários, é a dupla qualidade. Ele tem obrigatoriamente, necessariamente, relações societárias e relações negociais. Então, na essência, todo cooperado é uma parte relacionada. Então, tutelar, organizar essa participação democrática inspira mais cuidado na cooperativa, vários cuidados, do que numa sociedade anônima. Mas o potencial e o risco é evidente. O potencial é uma participação democrática muito maior, usar isso de uma maneira adequada para aproximar o quadro social, né? Do ponto de vista simplesmente teórico, tecnológico, a Assembleia de Delegados quase perde a razão de existir, né? Mas a gente sabe que a gente não pode abrir sem um bom preparo normativo e cultural e formacional, uma participação desregrada. Ela tem que ser, no mínimo, muito bem normatizada. Então, esse é o primeiro parâmetro que eu acho, sabe, Zé Carlos? Eu não sei se eu te respondo assim genericamente o suficiente, tem vários aspectos das assembleias à distância que podem ser tratados, né? Mas esse seria, talvez, para mim, o primordial, sabe? Ok. E os delegados, eu vejo até a constituição dos delegados é um excelente mecanismo de trabalho, de desenvolvimento de lideranças e de mobilização, né, de mobilização do quadro social. É que muitas vezes o delegado, gente, em cooperativa, que a gente fala, é quando, ao invés de todos os cooperados votarem nas assembleias, os cooperados elegem seus representantes, em número muito menor, logicamente, que nas assembleias, esses delegados, representando os demais cooperados, tomam as decisões assembleárias. Para que isso foi gerado? Porque o espírito, o intuito da lei, para cooperativas com número grande de cooperados, né, a lei trata com mais de 3.000 cooperados, é o corte que ela dá, ou tendo cooperados residindo a mais de 50 quilômetros da sede, facilitar a organização democrática da cooperativa, porque você fazer cooperado ficar deslocando centenas de quilômetros para participar de uma reunião, né? Ou fazer uma assembleia com 15.000 pessoas só no campo de futebol para fazer um negócio desse. E outra coisa, 15.000, 5.000 pessoas, se as pessoas quiserem participar da assembleia, é direito delas exercerem voz, né, e o voto na hora adequada, se 100 pessoas quiserem falar, vai gerar dificuldade, logicamente. Então, o delegado é o representante, mas isso foi durante muitos anos, muito visto por aí. Eu tenho sempre trabalhado nos treinamentos de governança com dirigentes cooperativas. Gente, o delegado é, na estrutura democrática da cooperativa, um excelente mecanismo de geração de lideranças, porque o delegado passa a ser o grande responsável por mobilizar, orientar e ouvir um conjunto menor de cooperados representando o conselho de administração da cooperativa. Concorda, doutor? Absolutamente, concordo absolutamente. Ele além dele ser um
considerando só o aspecto tecnológico disponível, dele, na verdade, ser a garantia de acesso democrático nas cooperativas com maior base territorial ou maior número de cooperativas, ele é um instrumento de governança fundamental, porque ele mobiliza, ele reconhece líderes, eles mesmos são lideranças, né? Ou seja, ele ajuda a organizar um processo de ascensão no quadro social e de envolvimento. A vocação dele é essa, né? A vocação dele não é de um instrumento de contenção da participação democrática, mas da viabilização dela e da geração de lideranças, né? Então, você vê bem, hoje nós fizemos, Giancarlo, hoje pela manhã nós fizemos uma assembleia de incorporação de uma cooperativa que hoje a nossa cooperativa que você mencionou, ela hoje é verdadeiramente partido da presente data Sudeste, né? Cicobi Uni Sudeste. Hoje nós estamos em Rio, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais. A gente não tinha chegado a São Paulo ainda. Chegamos hoje. Parabéns. Crescemos para uma base de 12 mil cooperados. Então, veja bem, a função da tecnologia, agora, neste momento, penso eu, muito modestamente, como conselheiro, sem a menor autorização de ter esse tipo de juízo, mas vamos pegar o nosso caso para eu generalizar isso, né? De uma cooperativa com um porte desse tamanho, que a gente ainda vai conhecer melhor o quadro social, eu não sei se há cultura ainda para uma participação eletrônica direta de uma massa dessa, né? Então, a formação é importante, essa transição com o delegado é importante, né? O delegado está ali perto da base, o contato social, o convívio social numa cooperativa tem uma relevância muito maior do que um acionista, que eu não sei que nacionalidade é, que país ele está, enfim, sabe? Isso é relevante numa sociedade anônima, porque o que liga esses sócios é o propósito lucrativo, é o interesse pelo capital, né? O que liga os sócios de uma cooperativa são vários outros elementos, muitas vezes subjetivos até, né? Então, para a cooperativa é uma outra conversa o uso da tecnologia para a participação democrática, né? Ok. Doutor Ronaldo Gaudio, eu te agradeço muito, né? Se dependesse de mim, eu ficaria... Gente, hoje é 1º de maio, é um feriado. Doutor Ronaldo Gaudio acaba de dizer que participou durante a manhã de uma assembleia de incorporação. Eu sei que depois disso ele trabalhou, porque nós falamos aqui antes da gravação pelo telefone, então eu sei que ele já fez uma série de trabalhos. E nesse momento são exatamente 19 horas e 12 minutos. Então ele ainda teve essa generosidade de, no final do dia, num dia de feriado, né, e estar aqui conversando com a gente sobre cooperativismo. Te agradeço muito, doutor Ronaldo Gaudio. Lógico que eu não vou perder a oportunidade de deixar em aberto aí, se o senhor quiser expressar algumas palavras, né, para a população brasileira, para os cooperativistas. Fique à vontade, por favor. Nada, meu amigo. Eu só tenho agradecimento a fazer. É um privilégio separar esse momento para conversar contigo e indiretamente com tanta gente boa aí que assiste vocês. O público é bom, tua reputação como professor, como gestor te precede, então a gente sabe que é um público seleto, e aí até por conta disso eu até já antecipo uma eventual desculpa por algum entendimento diferente, enfim. Mas esse é um processo de conversa, um processo de amadurecimento, enfim, né? Quantas convicções a gente não muda ao longo do tempo. E por esse motivo o teu espaço tem uma importância maior ainda, né? Enfim, a gente precisa disso, sabe, Zé Carlos? E você está colocando tudo isso na internet. Isso é magnífico, sabe? Então, você está dando uma grande contribuição para uma coisa central que a gente conversou hoje, que é a capilarização do conhecimento, né, de cooperativa. Eu só tenho, na verdade, a te agradecer e te parabenizar, tá? Um grande abraço, obrigado. O meu consolo é que agora começa uma carninha e um bom vinho, né? O vinho... O vinho eu também, de alguma maneira, é possível que eu acompanhe o senhor à distância, né? O senhor no Rio de Janeiro e eu em Brasília. Mas agradeço muito, aviso a você que vai ter contato com essa gravação, que a gente tem vários outros vídeos, outras entrevistas com pessoas ligadas ao cooperativismo já agendadas, pessoas tão expoentes como o doutor Ronaldo Gaudio, pelo seu me deu, tem uma agenda hoje já
fechada de 4 novas entrevistas com pessoas de peso do cooperativismo brasileiro. Não vou adiantar, logicamente, pode mexer alguma coisa, mas você continue nos acompanhando, continue acessando o YouTube. Por favor, se inscreva, né? Isso é muito importante para fortalecer este movimento, como o Dr. Ronaldo Gaudi falou, né? Vai para a internet. Estando na internet é democrático. Você não tem que concordar comigo, não tem que concordar com o Dr. Ronaldo Gaudi, mas quanto mais a gente discutir, mais, aliás, o que gera, né, pegando um pouco de Aristóteles, né, lá em dialética, né, doutor? O que mais gera crescimento são as opiniões divergentes, as convergentes. Vai gerar o quê? Já está tudo posto. Mas muito obrigado ao senhor, um excelente vinho, uma excelente carninha aí no Rio de Janeiro, tá? E para você que está nos vendo e ouvindo, até a próxima, se Deus quiser. Até lá!